Vamos à pauta do dia também, que é justamente essa, não sei se a gente pode falar, essa crise, essa briga, essa disputa, essa partida entre governo e Congresso, com o judiciário como o juiz, né? Quanto que tá essa partida, hein, Josias? Já deu para fazer as contas? Quem tá ganhando? Quem está ganhando, ora ganha o Congresso, ora ganha o Executivo, né, Fabíola? Nesse momento, o Lula está ganhando por pontos. Mas a gente sabe quem perde, e sempre quem perde é o contribuinte brasileiro. Seja qual for o estágio da partida, prevalece sempre essa percepção de que o país está perdendo, né? Porque nessa briga de gato e rato entre legislativo e executivo, sempre sobram alguns reais que deveriam ser empregados em determinada atividade e que acabam deslizando para atividades, para custear atividades que não deveriam nem constar do orçamento, né? Então, nós tivemos aí uma noite de horrores em Brasília, né? E o quadro é de espantar, Fabiola, porque normalmente, normalmente Brasília costuma ser calma entre o ocaso e o nascer do sol, mas as autoridades esqueceram de ligar o silencioso na noite passada. Então houve um intenso tiroteio. O Lula vetou a criação de 18 novas vagas de deputados federais. Não havia outra alternativa senão o veto, mas até chegou-se a considerar a hipótese de transferir isto para o Congresso. O presidente lavaria as mãos, mas efetivamente ele vetou. E a Câmara desferiu 2 contragolpes. Num, os deputados deram porrada no meio ambiente. De madrugada, a Câmara aviltou os marcos ambientais do país, os deputados desfiguraram as regras de licenciamento ambiental, as normas de avaliação de impactos ambientais. É como se não existisse emergência climática no mundo. E no outro revide, a Câmara simplesmente acionou uma bomba fiscal de 30 bilhões de reais. É dinheiro de um fundo que é abastecido pelo petróleo do pré-sal, serve normalmente para financiar projetos em áreas nobres como educação, cultura, ciência e tecnologia, meio ambiente, mas agora esse pedaço, 30 bilhões de reais, vai ser desviado para cobrir créditos micados de produtores rurais. Então, o Lula escorou o veto à criação de novas cadeiras de deputados na vontade popular. Segundo a Quest, 85% dos brasileiros rejeitam esse aumento no número de vagas na Câmara. E depois de guerrear no Supremo para restaurar parte do IOF, que o governo tinha aumentado para fechar as contas, né, desse ano de 2025, do ano de 2026, o Lula alegou que a elevação do número de deputados geraria um aumento de despesa e não havia definição de fonte de compensação. De onde viria esse dinheiro? De resto, não faz nexo. O governo está fazendo contas ali para fechar o ano, concordar com a criação absurda de despesa, não faria nexo, né? E a vingança da Câmara, Fabiola, por ilógica, leva água para o moinho dos perfis eletrônicos que inundam aí as redes sociais com aquele bordão do tipo Congresso inimigo do povo, Centrão inimigo do povo. Então, na prática, os parlamentares estão espancando a si mesmos. Mas nós tivemos uma noite de veto, porrada e bomba. Isso agitou os bastidores noturnos de Brasília e, nesse ambiente, como disse no início, Fabiola, a despeito da aparência de que aqui o Lula está ganhando agora, o Congresso lá atrás, quando humilhou o Lula, derrotando o IOF, agora restaurado parcialmente pelo Supremo, o Congresso estava fazendo pose de valentão, de vitorioso, mas no final das contas, Fabiola, quem perde nesse ambiente sempre é o interesse público, é o país, é o contribuinte brasileiro, que agora veta-se um aumento no número de cadeiras na Câmara, mas cria-se, na outra ponta, uma despesa de 30 bilhões de reais, desfigura-se todo o Código Ambiental do Brasil. Ninguém ganha num ambiente assim, Fabiola, senão a insensatez. É a derrota do povo brasileiro, né? Vamos lá, Sakamoto, como é que você está vendo essa partida aí entre Congresso e governo?
Olha, Fabiola, a gente até, depois, inclusive, daquele vídeo gravado entre o vice-presidente Alckmin, o presidente Hugo Mota da Câmara e o presidente Davi Alcolumbre do Senado, né? Todo mundo apontando para a importância da defesa da soberania, apontando para o governo federal como o principal articulador, quem por direito deveria fazer o diálogo e articulação com relação ao tarifaço de Trump, o que acaba isolando, de certa forma, tanto o governador Tarcísio de Freitas, né, explicando, olha, o governo federal tem que fazer isso, tá? E do outro lado, o próprio bolsonarismo, né, limando a possibilidade de anistia, né? Era de se esperar, na verdade, uma situação mais tranquila, né? Mas aí que tá, você teve. Ontem aconteceu de tudo, né? O Alexandre de Moraes falou: olha, o governo pode aumentar o IOF, mas não aqui. Ou seja, basicamente pode aumentar aonde o IOF, onde você já tinha cobrança de IOF, não vai inventar mais nada, né? Mas isso foi visto como uma vitória, ainda que parcial, por parte do governo. O presidente Lula veta. Muito se imaginou que o Lula não vetaria, ele deixaria o Congresso sancionar. Inclusive, havia pedidos de lideranças do PT no Congresso Nacional para que o Lula não vetasse, deixasse ser sancionado pelos próprios parlamentares, né? Só que o Lula quis dar um recado que, como o José colocou, tem tração popular. Né? O povo não queria, né? Até porque não faz sentido nenhum. Tipo, o ideal seria, como qualquer democracia, redistribuição de cadeiras no Congresso, né? E não um aumento de cadeiras. Só que aí o Lula teve uma vitória no judiciário, né? E deixou muita gente irritada no Congresso. Teve uma vitória, teve uma vitória, não, impôs a sua posição com relação ao veto, que alinhado ao restante do povo brasileiro, né? E aí é claro que a Câmara deu recados. Primeiro, a questão do pele da devastação, né? A mãe de todas as boiadas, a gente pode até falar mais sobre isso, tinha escrito sobre isso, inclusive, hoje de manhã, mas era uma coisa já computado, isso ia acontecer. O que a gente não imaginou que ia acontecer, que acontecesse, inclusive, com o beneplácito do governo, que dentro do Congresso Nacional liberou as bancadas para votarem como quiserem, uma vez que havia, dentro da base do governo, posições conflitantes. Né? Mas isso ia acontecer. Infelizmente, essa aprovação ia acontecer e agora vai depender de algum veto do Lula ou do STF, principalmente. Mas a grande surpresa foi a bomba, como bem explicou o Josias, né? A bomba dos 30 bilhões, né? Lá do Fundo Social, que vai para um monte de coisas diferentes, educação, saúde, questões culturais, tudo, e agora vai para pagar parcelas, né, de endividamento rural, né, de produtores rurais. E isso, Fabiola, só para concluir, os congressistas, o pessoal das lideranças do PT ficaram muito assustados porque estava rolando um diálogo já. O Fávaro, o Rui Costa, vários estavam entrando no diálogo para isso, estava se procurando uma saída para a questão desse endividamento dos produtores, desses recursos, né? E aí o Congresso vai e aprova e joga a bomba e sai andando de férias, né? Então toda aquela discussão de, olha, quebrou-se o combinado, quebrou-se o acordo, quebrou-se a negociação, foi trazida ontem à noite. Eu estava assistindo ontem, o jornalista assiste TV Câmara ao invés de novela, né? É o vale tudo. É Não uma deixa de ser um vale tudo. inversão. Não deixa É de uma ser o vale tudo. é um vale tudo, Claro né? que É um é. vale tudo real. Mas nesse vale tudo o pessoal tava reclamando disso, Fabiola. Do fato de que tava, poxa, quebrou-se o combinado. A gente tava discutindo esse assunto, tava articulando. Pô, era para ficar para o início de agosto para poder encontrar uma solução que coubesse tudo, os interesses dos agricultores, inclusive. Mas não rolou. E isso claramente entra na conta como uma espécie de vingança por parte do Congresso. E isso é uma, é uma grande questão, né, ô Josias? Porque o que estava em relação a essa pauta bomba é que é tanta coisa hoje para que a gente também possa explicar aqui para nossa audiência. Foram algumas aprovações que aconteceram durante a madrugada, dois pontos aí super importantes, que é justamente para atacar o governo em dois assuntos que têm uma importância muito grande para o governo federal. A primeira é a questão do meio ambiente. Né, a ministra Marina Silva falava sobre a aprovação dessa lei do meio ambiente, que é muito grave para o país,
com autorização para que haja uma exploração do nosso meio ambiente de uma maneira perigosa e que pode afetar, inclusive, a imagem do Brasil lá fora, pode afetar a economia como um todo, além, claro, de afetar o meio ambiente. A gente está vivendo aí a questão das mudanças climáticas e isso, para o nosso futuro, é algo extremamente perigoso de a gente ver uma lei dessa aprovada. E, por outro lado, essa que vocês estão falando, que eles estão chamando de pauta bomba, a proposta inicialmente era voltada apenas ao pequeno produtor rural, mas acabou sendo reformada no final para autorizar o uso de até 30 bilhões desse fundo social do pré-sal que recebe os royalties de petróleo e hoje complementa as áreas como educação, saúde e habitação. E agora isso para financiar o agronegócio com juros pagos aí, né, descontados aí com esse fundo. É algo realmente grave.